Olá, pessoal, boa noite. A gente está começando, né, mais uma edição aqui do Combate Debate, que é uma série de debates que o Coletivo Combate Socialista do PSOL Londrina tem promovido todas as segundas-feiras, para tratar de temas que envolvem a atual conjuntura política brasileira, e que são muitos esses temas, né? Meu nome é Diego Batista, eu sou professor e militante do PSOL Londrina e do Combate Socialista. E hoje a gente trouxe uma convidada, que é a Érica Fontana, que é uma das coordenadoras nacionais do MTST, né? Quer dar um oi, Érica? Ela travou? Boa noite, Diego. Para mim tá falhando um pouquinho, não sei se é a minha internet, se é a sua. Tô com um pouco de dificuldade de ouvir. Vocês estão me escutando bem? Estamos. Ok. E também para fazer o debate aqui com a Érica, né, a gente trouxe... Beleza. Então, boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença e a disponibilidade. A gente sabe que você está, né, cheia de atividades. Muito obrigado pela disponibilidade de poder participar aqui com a gente, contribuir com esse debate, que é muito importante. E para fazer também o debate aqui com a Érica, a gente trouxe uma figurinha marcada já das lives do Combate e do pessoal aqui em Londrina, que é o Eliel Machado, que é professor de Ciência Política da UEL e militante do partido aqui em Londrina também, do Combate Socialista. Boa noite, Eliel. Boa noite, Érica, boa noite, Diego, e boa noite aos nossos ouvintes, não, né, os nossos telespectadores de lives, né? Prazer estar aqui com vocês. E agradecer a Érica também. Só para explicar um pouquinho a dinâmica do nosso debate, né, a Érica vai fazer uma fala, falar um pouco sobre o MTST, e depois da fala dela, o Eliel faz alguns comentários sobre, e quem tiver questões, né, quiser fazer perguntas, é só escrever aqui no chat, aqui no Facebook mesmo, e depois eu leio essas perguntas e os comentadores debatem sobre, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, Érica, pela presença. Pode começar, tá? Joia. Obrigada. Aliás, também dá uma boa noite para os telespectadores virtuais. A gente estava comentando aí um pouco antes da live que desafio, que coisa estranha para a gente, né, militante de movimento social, se comunicar através das redes dessa forma e não presencialmente, que falta não faz um calor humano, um pouquinho de gente na rua, né? Mas a gente está aí para topar o desafio, né? E não vamos fugir à luta e nem à disputa, seja ela na rua ou no espaço virtual. Acho que talvez começar conversando um pouquinho com todo mundo, contando um pouco da trajetória, da história do MTST, né? É um movimento, estava também comentando antes, né? O movimento de moradia é um movimento que luta por moradia, né? É um movimento que luta por, primeira, é a moradia, claro, mas é o direito à cidade, é a reforma urbana e a reforma de toda a sociedade, né? É a revolução da sociedade, na verdade. Não tem muito como reformar o que está colocado aí. E a moradia, a luta por moradia, é como a gente entende o nosso posicionamento territorial estratégico na periferia e ao lado dos trabalhadores da periferia. A gente atua tem 23 anos, começou em 97 o movimento, aqui no estado de São Paulo, a região do ABC, então antes de entrar na cidade de São Paulo em si, aqui na capital, trabalhando bastante tempo na região do Tabuão, do ABC, tomando muito experimenta boa da polícia nessas regiões, até de fato vir para a cidade de São Paulo, que para a gente foi talvez uma das primeiras chaves de guinada do movimento, né? Que foi em 2013, com a ocupação Nova Palestina, uma ocupação gigantesca, como a maior da América Latina, 12 mil famílias, no extremo sul de São Paulo, região do Jardim Ângela, que é uma região, assim, absolutamente excluída, né, do sistema. E a gente fez lá, então, nossa primeira ocupação,
E aí, a partir de então, o movimento vai crescendo dentro da capital, que para a gente é muito importante, muito estratégico, tá também nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, nas regiões de conurbação, onde tem um adensamento dos trabalhadores, né? A gente atua fazendo, então, ocupação de terrenos ociosos nas periferias dos grandes centros urbanos, diferente da metodologia de alguns movimentos sociais que ocupam prédios e regiões mais centrais. E a nossa metodologia tem a ver com compartilhar o espaço, né? Não, a ideia não é que a gente entre neste terreno, ali cada um faça uma mensuração do seu próprio terreninho, que acontece em todas as ocupações, claro, e fique e permaneça ali. A ideia é que a gente ocupe um terreno, num espaço onde as pessoas já não têm direito, e que, através da ocupação e da vivência coletiva, separamos cozinha coletiva, banheiro coletivo, enfim, uma série de coisas, a gente consiga ir fazendo um trabalho de ganho da consciência da classe trabalhadora ali da periferia. E a gente luta para que aquele terreno seja atendido a uma demanda de moradia popular por um programa municipal, estadual, federal. E então a ideia não é a gente no terreno fazer uma nova comunidade, uma nova favela ou coisa do gênero. A ideia é a gente provocar ali um espaço de debate, de luta e de conquista para que os poderes façam o que deveriam já estar fazendo, né? Então, a gente começa lá em São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, em 2013, nessa ocupação que chama Vila Nova Palestina, que até hoje está em terreno, é a ocupação mais antiga em terreno atualmente, do MTST, e eu diria que a partir daí a gente faz muita ocupação, muita. 2013 para 2016, 17, a gente faz, assim, 4, 5, 6 ocupações ao ano. A gente, em 2014, eu diria que tem uma nova virada de chave, colocando aí pontos importantes do que foi a história do MTST, que é a ocupação Copa do Povo. É uma ocupação que fica a 3 quilômetros, na zona leste aqui de São Paulo, a 3 quilômetros do estádio do Itaquerão, né? Justamente para fazer o debate do que é a Copa do Povo, né? O que isso implica de gastos, o que isso implica de impacto para a população periférica, de aumento de preço de aluguel, inclusive, de mais especulação imobiliária, enfim, fazendo muito esse debate. Foi uma ocupação de bastante luta, inclusive muito controversa dentro da própria esquerda, né? A gente tem que lembrar que a gente estava em vigência dos governos, experiência progressista que a gente teve de governo, né, dos governos petistas. Então, inclusive, a gente foi bastante criticado nesse momento, nessa ocupação da Copa do Povo. E aí, eu acho que, mais do que em 2013 com a Palestina, o movimento tem uma visibilidade muito, muito importante, dada a pauta, dada a localização estratégica que a gente optou por fazer a ocupação. E a visibilidade permite com que a gente coloque o debate, a pauta, isso que a gente vem falando, de colocar o tema da moradia, a luta para moradia, para fazer um debate de fundo muito estruturante, muito maior do que isso, né? Em rede e projetar nossas lideranças, projetar uma liderança que hoje está colocada como uma liderança nacional, que é o Guilherme. Enfim, então a gente considera 2014 como uma nova virada de chave. Em 2015, a gente tem também um novo momento específico, agora, salvo engano, 2015, posso ser que eu estou aqui meio, que é a Frente Povo Sem Medo. A gente, junto com outros movimentos, inclusive várias organizações do PSOL, lançamos a Frente Povo Sem Medo, que é uma frente também que vem para ser combativa desde o seu nascimento, né? Que vem na coisa também de uma experiência de um governo progressista, mas que vem para o enfrentamento, para colocar as críticas a esse governo, não se furtou a colocar o debate da terceirização, o debate da precarização do trabalho, assim como não se furtou, no momento seguinte, defender
a presidenta Dilma naquele momento contra o impeachment. Então, eu acho que com posicionamentos muito acertados e de uma maneira muito combativa, a gente ajudou a criar essa frente que hoje é a principal frente de luta no Brasil todo. Então, a partir desse momento, a gente se coloca como um movimento que está muito na mídia, que está fazendo debate político. Eu acho, companheiros, existe, em alguma medida, e aí vocês podem colocar também se eu estiver errada, existe alguma medida, um pouco de uma coisa de que o movimento social não faz um debate político. Opa! Aí a gente fala, o movimento social está fazendo política, debate político, tem condição de pautar do começo ao fim. A gente só faz isso. Então, acho que fica muito claro esse viés político para além da moradia do MTST a partir de 2014, 2015 e aí por diante. Um novo viés, talvez, uma nova virada seria em 2018, quando a gente, junto com os companheiros do PSOL, opta coletivamente por lançar Guilherme Boulos, nosso companheiro, à presidência e, enfim, fez enfrentamentos também muito, muito potentes na mídia, em todos os espaços que teve acesso, dando voz, dando espaço a voz da periferia, né, do MTST, mas também desse coletivo maior que se formou na Frente Povo Sem Medo, e desse coletivo maior ainda que se formou de uma junção do MTST, de uma aliança, que era assim que foi colocado, do MTST com o PSOL, um partido que vem também junto com a gente numa trajetória ascendente, combativa, e que em alguns aspectos se assemelha muito também com a nossa história, de alguma forma. Então, linha geral da nossa trajetória é essa, e a gente permanece fazendo ocupação de terreno, fazendo debate com a periferia, mas também topando o enfrentamento político na rua, nos espaços, com uma figura agora projetada nacionalmente. A gente atua em 11 estados, acho que também é importante falar, porque estou dando muita relevância para a história de São Paulo, porque foi lá que começou o movimento, onde tem a nossa maior base de militância e de acampados, é onde a gente tem mais ocupações, a gente teve 27 ocupações no total já em São Paulo. Mas São Paulo, a cidade é a região metropolitana, né? São Carlos, uma outra região, uma outra cidade também da Itu, uma outra cidade do interior. Mas a gente atua em 11 estados, então também começa em São Paulo, mas mesmo antes da gente chegar na cidade de São Paulo, a gente já irradia para outros estados, em princípio levando militantes para lá, e depois agora já num outro ritmo, a gente atua em, lá vai o erro, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, em Goiás, no DF, Brasília, Alagoas, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Roraima. Inclusive, Roraima foi um dos primeiros estados que a gente avançou, e temos uma companheira lá muito guerreira, que é a Maria Ferraz. Vou falar que é difícil a situação lá, e a gente tem muito orgulho de encampar a luta num estado tão desassistido como é Roraima, né? Então, de linha geral do movimento é isso, e agora um pouco sobre esse momento que a gente está enfrentando, né? Não fácil para ninguém. Desde 2018, né, com a eleição, a gente, muito através da figura do Guilherme, mas também através das nossas manifestações, da Frente Povo Sem Medo, dando nome aos bois, falando de fascismo, falando do que estava por vir, né? E, inclusive, foi engraçado que hoje estava tentando relembrar as lutas de 2018 para cá, da eleição para cá, e a gente, junto com a Povo Sem Medo, também articulados, chamamos um ato que chamou Ditadura Nunca Mais. Foi 2 ou 3 dias depois do primeiro turno das eleições, já colocando, opa, é para isso que a gente está indo, né, rumando. E tivemos aí apoio ao Fernando Haddad, né, no segundo turno, entendendo
o que estava colocado, a luta foi dura e agora é o que a gente tem, né? A gente também, logo depois também da eleição, chamamos o segundo ato de ditadura nunca mais, e em março, se não me engano, de 2019 também. De lá para cá, todas as lutas de enfrentamento ao Bolsonaro, tanto a Frente Povo Sem Medo, como o MTST tem ido para cima, ajudado a organizar, encampar, tivemos presente nas lutas dos estudantes, com a nossa juventude, e em todos os atos que tem colocado essa questão da ditadura, do conservadorismo, do autoritarismo, do avanço neofascista que a gente tem vivido. Aí, nesse momento da pandemia, eu acho que também é um momento marcante para todos nós, né? Como que o movimento social atua no momento que não pode ter encontro de pessoas. A gente estava conversando um pouco antes, o movimento social, assim como também, né, os movimentos e organizações de esquerda, a gente está em reunião, está em contato o tempo todo, a gente tem uma base em São Paulo de 10 mil famílias de ocupações e núcleos comunitários. No Brasil todo, a gente atua com uma base de 30 mil famílias, que a gente faz assembleia mensal, aglomeração mesmo que a gente está falando. Então, como o movimento social lida com esse momento de pandemia, né? O que a gente faz? E aí, queria colocar que a gente, no início da pandemia, antes mesmo de em São Paulo ter sido colocada a quarentena, a gente começou já uma articulação muito forte de rede de solidariedade. Porque entendemos que nesse momento, a gente já estava vendo lá na frente o que ia acontecer. Nossa base, as pessoas que atuam no MTST, tanto militantes como acampados, são as pessoas da periferia que, em grande parte, não tem trabalho com carteira assinada, não tem direito trabalhista, já não tinha antes, né? Enfim, isso veio piorando dos últimos 5 anos para cá, né? Do governo Bolsonaro, quem dirá? Não tem governo, não tem direito trabalhista, não tem carteira assinada, muitas pessoas trabalhando de bico, muitas pessoas trabalhando por conta. E o que acontece, né? O que essas pessoas recebem agora? Qual que é a seguridade? Como que elas sobrevivem? E aí, pensando nisso, dia 18 de março, salvo eu engano, mas bem no começo da pandemia, a gente lançou uma vaquinha virtual. A gente sempre lança a mão, às vezes, dessas vaquinhas, esse tipo de apoio, os companheiros chegam junto, quem conhece o trabalho da MTST, e tem dado muito certo. E essa vaquinha deu muito certo, a gente conseguiu já distribuir, com recurso, a gente tem feito uma série de compras nacionalmente, né, pensando nos 11 estados, nas 30 mil famílias, conseguimos já comprar e distribuir mais de 180 toneladas de alimentos, tirando os que vêm através de parcerias com sindicatos e com outras organizações, né? Mas mais de 180 quilos de alimento, ajudamos mais de 18.500 famílias, não conseguimos ainda alcançar todo mundo, estamos nesse trajeto de alcançar. Além disso, cerca de 300 litros de álcool gel para distribuição. Começamos mais recentemente uma produção de máscara de tecido. Então é legal porque essa produção de máscara cumpre 2 papéis, né? Um é a geração de renda para as mulheres sem teto, que nesse momento já estão com dificuldade. Então a gente fez meio que pegou as nossas costureiras da base para ajudar a fazer as máscaras e tem uma geração de renda para elas, e distribui máscaras junto com as cestas básicas nas periferias, porque eu acho que aí é um caso de, se o trabalhador da periferia está se arriscando, porque é isso, a nossa base não rolou quarentena, né? Não teve quarentena. Os companheiros continuam tentando trabalho e muitos deles ainda assim não conseguem vender as suas coisas, enfim. Mas não era só do ponto de vista de dar o alimento, a gente queria também ajudar como eles se protegerem nesse momento. E a gente já distribuiu mais de 50 mil máscaras, então tá dando super certo. Uma outra iniciativa que a gente fez nesse momento de rede de solidariedade é as nossas cozinhas coletivas. Então, como eu comentei, né, nas ocupações a gente tem cozinhas coletivas que já cozinham para o pessoal da ocupação, e agora a gente atende também a comunidade do entorno, tem aumentado o número de cozinhas. Então, a gente tem
cerca de 13 cozinhas coletivas, que fazem, olha, vou dizer que já fizeram, a gente não tem a conta, porque é muita coisa, de milhares de refeições, de café da manhã, almoço e jantar para as pessoas das ocupações e também para as comunidades. Trabalho de servir marmitex para morador de rua, pessoas em situação de rua. Então, a gente tem feito muito, muito trabalho. A gente está mais cansado, trabalhando mais, inclusive, do que o período pré-pandemia. E essa ação de solidariedade, nesse momento, eu acho que assim, a solidariedade, a gente tem falado muito sobre uma revolução solidária. A gente tem achado muito que é uma palavra-chave, é um sentimento-chave que necessita ser resgatado nesse momento. E a solidariedade de classe mesmo, e a solidariedade entre pares, não estamos falando aqui de uma solidariedade despolitizada ou desprovida desse viés. Nós estamos falando de estar junto com quem está junto na luta, com a classe trabalhadora, nós estamos falando de quem está junto com a periferia, né? E é quem está agora sofrendo mais. Bom, para além disso, eu acho que todo mundo tem acompanhado também um pouco das mobilizações que têm acontecido nos últimos 2 finais de semana, que são as mobilizações antifascismo mesmo. Em São Paulo, a Frente Povo Sem Medo e a gente também tem puxado muito isso, também sob ataques em alguma medida, porque é difícil você falar de organizar uma manifestação no meio de uma pandemia, mas eu acho que está claro, até pela diminuição do outro lado, né, das manifestações pró AI-5, contra a STF, contra uma série de coisas, você vê que isso teve uma regressão. Como é importante a gente estar na rua fazendo embate com todos os cuidados. A gente distribuiu 4.000 máscaras no penúltimo ato. Nesse último ato, a gente distribuiu 1.500 máscaras, além de álcool gel, da turma nossa da saúde que está indo. Então, como é importante a gente fazer o enfrentamento a hora que for, com todos os cuidados, reservando as pessoas que não devem estar na rua, mas como é importante a gente topar esse enfrentamento nesse momento, né? Acho que a gente já viu o que isso significou de regressão aí da sanha fascista que estava na rua. E por último, eu acho que só colocar que, enfim, nós estamos diante de uma conjuntura que eu acho que nenhum de nós imaginou viver, né? Que é uma conjuntura que tem a ver com um governo de extrema direita, que passa por cima de direitos, mas moralista, né? Que tem a sua base moral, que é um governo genocida do ponto de vista da população negra, mas das mulheres também, LGBTs, enfim, todas as liberdades individuais. É um governo que tem um discurso de ódio muito forte a todo o campo da esquerda e que fortalece que seus seguidores tenham ações de ódio. A gente tem visto isso, ataques de todos os tipos. É um governo absolutamente omisso nesse momento da pandemia. Tem sido uma vergonha o que o Brasil tem passado aí diante do mundo. Hoje já em segundo lugar, amargando o ranking de segundo lugar, né, com relação à pandemia de mortes, com relação ao Covid, mas negacionista, contra a ciência, assim, estamos vendo retrocesso sem limites, né? Então, a gente vê nesse momento a necessidade de estar junto com quem defende de uma frente ampla, que defenda a democracia, e pensando, a gente trabalha muito como uma casca de cebola, vamos dizer assim, né? Em frentes. Então, nós podemos estar junto com uma frente ampla, amplíssima, em relação à defesa da democracia, mas a gente tem diferenças com essas pessoas, com esses grupos dessa frente ampla. Então, quando a gente fala de direitos dos trabalhadores, de direitos das minorias, quando a gente fala dos nossos direitos à moradia, às liberdades, tudo mais, aí a gente fala de fortalecer o nosso campo e ter e combater o bom combate, né? E tá na rua e tá na mídia, em todos os espaços. Aqui em São Paulo, só para finalizar, um pontinho que eu queria dizer, que o Eliel me provocou um pouco antes e que eu acho interessante, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Bolsonaro que funcionou tão bem na eleição e que agora acabou o casamento, né? Está na hora do divórcio.
e todo mundo tentando se distanciar, todo mundo que minimamente respeita o mínimo de liberdade democrática das instituições democráticas, tentando se distanciar dessa figura do Bolsonaro, né? Agora, para a gente, muito claramente, nós estamos falando de farinha do mesmo saco. Nós estamos falando de um grupo de direito que não quer nossos direitos, que não defende trabalhador, que não defende, que em São Paulo massacram o Estado há anos, no Brasil todo, aí o Rio de Janeiro, gente, é absurdo o que está acontecendo, já também há muitos anos, Estado destruído. Então, é interessante a gente falar um pouco do pingo nos is, porque Dória teve uma postura um pouco mais acertada, assim, da quarentena no começo, do cuidado com a população, longe da gente, longe de qualquer grupo de esquerda, coletivo de esquerda, movimento social, achar que estão no mesmo barco, porque não estamos. Eles estão do lado de lá do fronte. Da mesma forma, o Witzel no Rio de Janeiro, e todo mundo, os ratos que tem pulado do barco que está afundando, né? Nós estamos passando uma situação tão difícil que às vezes a gente acaba tendo que elogiar o ex-ministro lá da Saúde, que saiu, esqueci o nome dele agora, me fugiu, mas eu via amigos, colegas da saúde, defendendo o cara, que até ontem estava acabando com os nossos direitos. Então, pera lá, né? Vamos colocar pingos nos is, vamos entender onde a gente se situa e vamos entender quem está do nosso lado para toda a luta e quem está do lado estrategicamente para alguma luta específica. Então, dizer que a gente tem que fazer colocar esses pingos nos is em todos os estados, mostrar de fato quem é quem. Aqui o povo está sofrendo com o Dória há muito tempo. Acho que é isso, gente. Eu falei que ia falar pouco, eu estou falando meia hora. Obrigadão, Érica. Muito boa a sua fala. O Mandetta, né? Jesus! Como é que eu esqueci o nome desse homem? Lembrando que pouco tempo atrás ele estava, né, um dos apoiadores da destruição do SUS, e agora estava lá andando de coletinho do SUS para cima e para baixo, né? Sim, eu sou da área da saúde, né? Eu sou funcionária da saúde, então, porra, é triste você ver seus colegas, às vezes, tendo que defender o Mandetta. É triste, às vezes, até a gente, eventualmente, ter que falar, pô, fez algo tal coisa, mas espera que antes ele já estava atacando a gente há muito tempo. Ótimo, nossa, muito, muito, muito bacana a sua contribuição. Eu vou passar para o Eliel agora, fazer as colocações dele, e aí o pessoal que está nos assistindo, se quiserem mandar questões, só escrever aí no chat, que depois da fala do Eliel, a gente lê as questões que estiverem aqui e vamos prosseguir no debate, tá? Muito obrigado, Érica. Agora é sua vez, Eliel. Bom, então, eu me sinto bem contemplado aí, né, com a fala da Érica, muito boa, parabéns, porque demonstra, né, na verdade, assim, estamos bem afinados, né, o PSOL junto com o MTST, a sua fala demonstra muito bem isso. E nós aqui, particularmente no combate, a gente vem insistindo muito na necessidade de construção dessa frente ampla, dessa frente que você colocou, nessa frente amplíssima. Às vezes eu uso também esse termo. A única forma de a gente derrotar esse neofascismo bolsonarista miliciano é numa frente amplíssima, porque a gente não tem força popular suficiente ainda. Podemos vir a ter, né? Mas a gente não tem força popular suficientemente para derrotá-lo, que seria ideal, né? Seria ideal que as forças populares imprimissem essa derrota, mas veja só, imprimir essa derrota pelas forças populares hoje, a gente acha que seria um passo já para a ruptura do capitalismo, porque na nossa avaliação a gente tem percebido que talvez o capitalismo esteja se esgotando no sentido da garantia de direitos básicos e fundamentais, sabe? Porque a impressão que dá, isso a gente pode até observar desde os governos Lula e Dilma, que mesmo os direitos, eles foram, de certa forma, mercantilizados, vamos chamar assim, eles foram, alguns usam o termo de
ticketizar os direitos, né? Transformar em tickets, em bônus, e não exatamente de você fazer com que os direitos sejam de fato universais, né? Então, talvez o capitalismo esteja se esgotando no sentido do atendimento de demandas populares. Talvez, pode ser, claro que a história pode dar voltas, pode ser que a gente tenha essa possibilidade e tal. Mas, se a gente pensar bem, até sobre governos mais progressistas, você não tem, de fato, uma ampliação de direitos. Você não tem, de fato, por exemplo, nós não tivemos, de fato, por exemplo, uma distribuição de renda no país que mexesse com as grandes fortunas, né? que fizesse, por exemplo, uma reforma urbana, que eu sei que é uma bandeira importante do movimento, uma reforma agrária, que é uma bandeira importante do MST, por exemplo, né, junto com outros movimentos do campo. Mas que possibilidades nós temos? Parece que o capitalismo está tão engessado em função, né, do próprio processo produtivo, que os direitos, dá a impressão que os direitos estão cada vez menos suscetíveis a serem atendidos pelo próprio Estado. Então, se a tendência é essa, imaginem vocês, na pós-pandemia, o que é que nos aguarda aí? Né? Talvez nos aguarde, na verdade, o enrijecimento das políticas ultra-neoliberais, caso a gente não consiga, de alguma maneira, derrubar o Bolsonaro, fazer, né, criar um caldo de convocação de novas eleições, mas é isso, assim, deixar as massas deixadas à própria sorte, né, nesse processo da pós-pandemia, que inclusive ele já se manifesta durante a pandemia. E a Érica falou uma coisa muito interessante, porque, na verdade, assim, muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras não tiveram opção de isolamento, foram obrigados a estarem nas ruas, né? Isso é uma coisa importante de ser dita, né? Quer dizer, o isolamento foi um isolamento, assim, quem conseguiu cumprir mais esse isolamento, setor das classes médias, professores, né, funcionários públicos e tal, mas, assim, a massa mesmo tem, na verdade, né, muita dificuldade de ficar em casa. E é importante dizer também, né, nesse sentido, que você não tinha nenhuma política pública para garantir que as massas permanecessem em casa. Né? Isso é importante. Na verdade, os 600 contos aí que foram conseguidos foi devido exatamente ao trabalho, né, do PSOL, dos deputados do PSOL, da oposição, que insistiram que R$200, gente, R$200 você não faz nem a feira, né? Não dá para comprar nada. Então, como é que você ia garantir que essas pessoas permanecessem nas suas casas, né? E que casas também, que moradias são essas, né? Que condições são essas, né? As pessoas muitas vezes moram em casas, em barracos, tá? Que está todo mundo junto ali, todo mundo junto, misturado, como se diz, né? Então, teria que se criar políticas públicas para garantir isso. Por outro lado, eu acho que é importante também lembrar que para os bancos não faltou dinheiro para os bancos, né? Foi 1,2 trilhão de reais para os bancos, que não chegou no micro, que agora se chama, né, o MEI, né, o microempreendedor individual, não chegou no pequeno, no médio, no pequeno e no médio empresário, não chegou esse dinheiro, não chegou muita burocracia, enfim, tudo isso tem embolsado nos bancos, e não vai chegar mesmo, né? A ideia era salvar os bancos, não salvar os pequenos e médios, né? Então, tudo isso é demonstrando que você tem um governo comprometido com uma determinada fração da burguesia, uma determinada classe, vamos dizer assim, melhor dizendo, né? Que não é a classe popular, que não são as classes populares, que não é o povão, que não é a massa de trabalhadores, né? Está comprometido com banqueiros, está comprometido com grandes industriais, que não precisam de apoio do poder público, não precisam, né, de políticas do Estado para garantir, né, a sobrevivência, entre aspas, deles, porque já tem muito capital acumulado, né? Então, você tem um governo que tem um perfil que se percebe, eu acho que as contradições da crise pandêmica, da crise sanitária, que também já veio no bojo de uma crise econômica, porque a recessão não começa com a pandemia,
isso é importante também a gente assinalar, né? A pandemia talvez ela tenha agravado ainda mais, e vai agravar ainda mais, né? E aí nos leva a pensar o que vem nesse pós-pandemia, quem que vai pagar a conta, porque essa conta será cobrada, né? A depender desses representantes da burguesia, essa conta será cobrada, né? Alguém vai ter que pagar, e certamente não serão os banqueiros, não será a Fiesp, não será os grandes industriais, não será o dono da van que pagará, né? Um bolsonarista com cara de palhaço, né? Não será ele não será ele cobrado pagar, né? Mas vão jogar novamente a conta nas costas das classes trabalhadoras, das classes populares. E vejam só, que eu acho que é importante também a gente lembrar, que você tem um governo que ele também é fruto de um golpe, aquele golpe que derrubou a Dilma, a eleição vem no bojo do golpe, na verdade, quem ganha a eleição é o Bolsonaro, que personifica o quê? Aquele golpe dado em cima da Dilma, né? Então, você tem um processo que, no fundo, é a legitimação daquele golpe, só que nas urnas, né? Tudo bem que tem alguns rachas aí, a saída do Moro e tudo mais, mas é bem a personificação no sentido eleitoral daquela galera que derrubou a Dilma, junto com uma reforma trabalhista que acabou com praticamente, destruiu a CLT, e ao mesmo tempo, dentro desse pacote veio o quê? Veio a reforma da Previdência, que também atingiu quem? Não atingiu os banqueiros, não atingiu os industriais, atingiu as classes trabalhadoras, atingiu as mulheres. A Érica lembrou aí, né, que as mulheres elas são vítimas de todo esse processo, inclusive da própria reforma da Previdência, né? Elas foram bastante atingidas com essa reforma da Previdência. Então, assim, você tem um governo que é eleito fruto de um golpe e que agora ele está intensificando, está provocando cada vez mais. Para quê? Para aprofundar as políticas ultra-neoliberais. Não é à toa que o Guedes, pode ver, né? O ministro que saiu, o ministro que entrou, o da saúde, né? É bom dizer que a gente, se não me engano, já está completando, vai completar um mês sem estar sem ministro da saúde, né? E tem um ministro interino da saúde, que é o Pazuello, que acredita que a Amazônia faz parte do hemisfério norte, né? Assim, para a gente ver, né, que grau que nós temos, né, dos sujeitos que estão ocupando os ministérios. Mas eu acho que é importante também dizer que esse grupo bolsonarista, miliciano, fascista, né, que acho que está muito claro, inclusive para os liberais, ficou mais claro ainda, né, do que se trata, porque os liberais também apoiaram, muitos desses liberais também votaram, fizeram campanha por Bolsonaro, ou na surdina, ou abertamente, né? Mas estão percebendo, inclusive, que a própria liberdade de expressão, tudo bem, informal, burguesa, está ameaçada, porque se esse grupo ele consegue, né, ter força política, eu acho que ele tem não a missão, mas ele tem um compromisso político desse próprio grupo de fazer aquilo que o Bolsonaro dizia lá atrás, né, quando ainda era deputado, de que a ditadura ela falhou, a ditadura militar no Brasil falhou, né? Para quem não sabe, de 1964 até 1975, o Brasil viveu sob uma ditadura militar, 21 anos de ditadura militar. O Bolsonaro disse lá atrás, a ditadura militar ela falhou, ela não cumpriu em matar, acho que ele fala matar, eu não lembro exatamente o termo, mas a ideia é essa, né? 30 mil militantes, 30 mil pessoas, a ditadura falhou. Então, agora é o momento que o Bolsonaro, o seu grupo, nesse grupo miliciano, fascista e tal, está tentando, nesse processo, por meio da chamada guerra cultural, né, contra o marxismo, porque o marxismo ele penetrou nas escolas, ele não conseguiu tomar o poder, mas ele foi pelos aparelhos, né, principalmente pelo aparelho
educacional, na visão desses olavistas que acreditam que a Terra é plana, né? Mas a questão toda é essa. A questão é que eles têm um objetivo, né? Esse é um objetivo. Para eles, os movimentos sociais, o MTST, MST, os atingidos por barragem, enfim, o movimento sindical, tudo isso deveria ser exterminado, tudo isso deveria ser apagado da face da Terra, né? Então, você tem aí um governo que se movimenta, eu acho que se movimenta nessa direção. Se vai conseguir ou não vai conseguir, aí cabe a nós fazer a avaliação, análise da conjuntura, ver a força que tem, como é que está agregando tudo isso, mas é importante dizer também que não é à toa, por exemplo, que esse governo ele se empenhou, inclusive com a digital lá do Moro, em facilitar, né, a liberação de armas, facilitar a liberação de munições e armas, né? Clubes de tiro, por exemplo, né? Inclusive o acampamento dos 300 em Brasília, tinha muita gente lá que é desses grupos de tiro. Facilitar, por exemplo, acesso para milicianos. Há uma inserção que precisa ser muito bem analisada, há uma inserção desse bolsonarismo nas polícias militares. Por exemplo, a gente sabe da influência, né, do bolsonarismo na greve da polícia militar do Ceará, grupos bolsonaristas na polícia militar do Rio, sem dúvida nenhuma. Ele até disse naquela reunião ministerial que ele recebia informações de amigos, né? Amigos da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal. Então, há inserção, né, de bolsonaristas na Polícia Militar do Rio de Janeiro, na Polícia Civil, Polícia Militar, na do Espírito Santo, parece que também na do Distrito Federal. Há vários indícios que mostram essas ligações entre o bolsonarismo e as polícias militares. Você tem um controle dos morros pelos milicianos, isso já faz tempo. O próprio Freixo, né, que é um deputado do PSOL, fez um trabalho exemplar, brilhante, mostrando todas essas ligações, né? Esse controle sobre as comunidades, como é que se dá essa relação, em nome de uma proteção, que na verdade está extorquindo o suor do trabalhador e da trabalhadora que mora, né, nas favelas, mora nas comunidades. Então, tudo isso é muito preocupante, mas ao mesmo tempo essas coisas parecem que estão cada vez mais claras para muita gente. Então, por isso que eu acho a fala da Érica foi muito boa, porque ela apontou uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla, que é da constituição de uma frente amplíssima. Gostei do termo, frente amplíssima, né? Frente ampla, porque frente ampla talvez ainda seja insuficiente diante do que nos aguarda. Até porque não adianta a gente acreditar em sonho, achando que o Bolsonaro vai renunciar. Não vai renunciar. Não vai renunciar. O discurso vai ser sempre aquele, né? Fui eleito por 57 milhões de votos, então, se ele cair, vai cair atirando. Atirando, literalmente atirando, ou seja, vai mobilizar a sua base, né? Inclusive aqueles 300, todo mundo sabe que estava todo mundo armado lá dentro, aquele grupo lá dos 300, né? Estava todo mundo armado, então eles não estão aí para a brincadeira. Então, isso significa que para a esquerda, para os setores progressistas, democráticos e tudo mais, só há uma forma que é exatamente constituir essa aliança, mas que para nós, né, dos movimentos sociais, do movimento popular, dos partidos de esquerda, tem que estar muito claro os limites dessa própria frente amplíssima, para usar o termo aí que a Érica colocou, né, que vai bater exatamente na possibilidade de resposta, ou na impossibilidade de resposta, eventualmente no pós-derrubada. Nossa, já estou pensando aqui no pós-derrubada do Bolsonaro. Mas é preciso que isso a gente tenha claro também, né? Ou seja, que haverá dificuldade, portanto, porque, por exemplo, essa frente ampla, se for discutir plano econômico, essa frente amplíssima, você não vai conseguir discutir, por exemplo, modelo econômico de desenvolvimento. Vai rachar, ela não vai. Mas, por outro lado, o bolsonarismo ele consegue afetar
inclusive o funcionamento das instituições democráticas, né, do STF, do Congresso e tal, né? Inclusive, tem um elemento, acho que novo, aí eu encerro para abrir para questões, acho que tem um elemento novo, que se de um lado parecia que o Rodrigo Maia estava propenso a instigar mais e tentar, de alguma maneira, de repente, até conforme, né, fosse avançando as coisas, a promover algum processo de tirar da gaveta, né, porque tem mais de 30 processos de impeachment. A indicação desse cara aí, que agora eu esqueci o nome dele, né, para o Ministério da Comunicação, que é um amigo do Maia, parece que fez o Maia, inclusive, já recuar. Eu estou dizendo isso porque o Maia tem participado de algumas lives daquele grupo, acho que é Direitos Já, se não me falha a memória, esqueci o nome, junto com a galera aí que está discutindo a mobilização em torno do impeachment, da possibilidade de retirada da chapa, né? Porque, na verdade, assim, também tem esse é um outro elemento, né? Retirar o Bolsonaro, que força que a gente tem para convocar novas eleições, que seria o mais correto, né? Porque, na verdade, você tem aí o Mourão, né? Que tem até aqueles memes que mostram o Mourão fazendo aquecimento, né? Fazendo aquecimento esperando o Bolsonaro cair, né? Mas, assim, tem várias coisinhas, assim, vários detalhes no meio desse processo todo que eu acho que a gente tem que pensar com bastante atenção e se mobilizar para, né? Mas, para fechar, eu vou fazer uma pequena provocação à Érica aqui, provocação, né, do mesmo campo aí, né, estamos juntos na luta, que é a seguinte, porque, na verdade, assim, a gente parece que está... Eu queria saber se você concorda comigo, nesse sentido, a provocação. É que parece, Érica, que a gente está caminhando para uma situação em que vai ser muito difícil, parece, né? Eu tinha falado isso ao longo da minha fala aqui, mas eu gostaria de ouvir a tua reflexão a respeito. Parece que a gente está caminhando para uma situação em que o capitalismo parece que ele está desnudado, assim. É muito difícil você, acho, aí que eu gostaria de te ouvir, é muito difícil você resgatar alguma coisa que poderia ser arremedo, porque estamos no Brasil, país periférico, dependente e tudo mais, né? Arremedo de bem-estar social. Nunca tivemos, nem nos governos do Lula, mas parece que estamos esbarrando assim, em limites estruturais do próprio desenvolvimento do capitalismo, e eu fico preocupado aqui com que os movimentos sociais vão encarar isso, né? Como é que eles vão encarar na medida que eles vai percebendo cada vez mais que arremedos disso, né, de bem-estar social não está mais no horizonte. Pode ser que você tenha, assim, aquela coisa assim, das migalhas. Então, atende aqui, dá duzentão ali, trezentão acolá, tal, mas do ponto de vista, né, de atendimento de questões mais estruturais, né, pensando aqui, tipo, saneamento básico, moradia, a educação pública vai sofrer muito ataque, só, né, pensando aqui, já está sofrendo já há muito tempo, né, muito ataque. As universidades públicas já estão sofrendo muitos ataques. Vai ser muito difícil segurar tudo isso. Se vai ser difícil segurar tudo isso, significa que o capitalismo está cada vez mais desnudado. Você concorda comigo? É nesse sentido que gostaria de te ouvir um pouquinho. Obrigado. Não sei se eu falei muito. Desculpem se eu falei muito. Não, tá ótimo. Obrigado, Léo, pelas contribuições. Você quer comentar agora, Érica? Daí já tem duas questões aqui, daí você comenta essa questão do Eliel e aí eu faço as questões para vocês dois, pode ser? Pode ser. Então, Não, acho que essa é uma avaliação colocada desse desnudamento do capitalismo, mas infelizmente mesmo, eu
eu não sei, eu tenho a impressão que esse mecanismo às vezes se reinventa em novas formas de segurar a roda girando, né? Segurar a coisa funcionando dessa forma. Veja, a gente tinha, né, não sei se dá para a gente fazer esse paralelo, mas só como um exemplo, né? Eu vi recentemente uma reportagem de popularidade do Bolsonaro, acho que tem uma semana ou 10 dias, que não está mais em queda, que na verdade se estabiliza e até começa a ter alguma recuperação, muito longe do que era, claro, mas numa troca de apoio, descendo muito o apoio que é da classe mais alta, de classe média, e se elevando o apoio de base popular. Por quê? Por conta de R$ 600. É, que inclusive ele não queria dar, que inclusive foi briga dos partidos de esquerda para chegar em 600, queria 200. Então você vê como o capitalismo tem uns mecanismos, e quanto mais a classe trabalhadora está alejada de direitos, a migalha tem um efeito que talvez seja mais importante, que seja mais de conciliação do que já foi no passado. Isso é devastador para a luta, inclusive, né? Porque a gente tem uma classe que, com pequenas migalhas, consegue mais ou menos se sustentar, uma situação que consegue sustentar, e a gente está na periferia do capitalismo, eu acredito que a gente sente a coisa vem depois, a onda vem depois aqui, né? O centro do capitalismo, aliás, o centro do capitalismo foi colocado em xeque na pandemia, né? Eu acho que isso sim é uma coisa interessante da gente notar. Como os valores do capitalismo mais desnudados, né, mais crus do capitalismo, foram colocados em xeque nesse momento de pandemia, e como o centro do capitalismo, os países mais centrais, colocam aí o Estado defendendo, investimento do Estado em serviços públicos, investimento do Estado para que a população, e é um investimento do Estado para que a roda continue girando, né? É um investimento do Estado no limite do que é preciso para que não haja uma revolta popular. Então, infelizmente, assim, não acho que, enfim, sou professor de história e eu tenho que ter todo o respeito, o cuidado, etc. Mas me parece que há novas reinvenções desse sistema cruel que se demonstra muito, mas que com muito pouco também segura parte da população, segura a revolta popular. Cabe a gente dar uma cutucada mesmo, né, e fazer essa revolta, mostrar essas contradições, mostrar desnudar o capitalismo na sua totalidade com as nossas bases, né? Legal. Posso só comentar rapidão? Fica à vontade. É bem rápido. Na verdade, assim, são algumas impressões, porque tentando pensar tendência mesmo, assim, sabe, Érica? Tentando pensar tendência no seguinte sentido. Isso durante o processo da pandemia. Pode ser que setores das classes populares tenham tendido aí, tenham vislumbrado alguma coisa com R$ 600. Mas o Guedes já sinalizou, né, que se esticar mais para além dos 3 meses, não falei a memória, cai para 300. Na verdade, a ideia é tirar, né? Vai para 300, mas depois tira, né? Então, assim, só pensando porque não há nenhuma disposição do Estado, nesse sentido que eu estava tentando pensar, não há uma disposição do Estado em promover políticas públicas. E há estados na América Latina que não promovem políticas públicas. Se promovem, são pontuais, são migalhas mesmo, assim, são coisas muito pontuais. Então, é claro, aí cabe aos partidos, cabe aos movimentos populares fazerem esse trabalho de conscientização, de explicar essas contradições todas, né? Mas me parece que os direitos eles tendem a ser mercantilizados, nesse sentido. Total. Não, tenho muito acordo. Desculpa, Diego, já fui
entrando aqui. Não, a gente tem muito acordo. Na verdade, eu acho que existe uma aposta um pouco, do ponto de vista do governo Bolsonaro, né, do microcosmo aqui, do nosso capitalismo tropical, a gente acho que até tem uma aposta do governo Bolsonaro, enfim, e das elites de maneira geral, talvez mais que do governo Bolsonaro, na perda progressiva de direitos, na diminuição do mínimo de conciliação, e é isso, o golpe é a imagem disso, né? O mínimo de conciliação já não é possível. No momento de crise global, é, o trabalhador, quem ganhava um pouquinho mais, vai ganhar cada vez menos, né? Vai ser cada vez mais afetado e marginalizado. Isso é um caminho sem volta, eu acho. Sem volta, sim, pelas vias da normalidade, pelas vias colocadas dentro dessa nossa, né, democracia, né? Eu acho que o caminho, a volta, é o que a gente quer provocar agora, né? Talvez esse momento de pandemia seja um momento, inclusive, de intensificação desse trabalho. O que vai ser depois da pandemia? A gente não sabe, né? É uma ruptura, praticamente. Então, eu não acho que pós-pandemia, daqui a X meses, nós vamos estar num momento revolucionário. Mas eu acho que nós vamos estar num momento de efervescência e que nosso trabalho enquanto esquerda, movimento social e partido de esquerda, faz cada vez mais sentido para a gente tentar encaminhar a classe trabalhadora no sentido da revolta, né? No sentido da não aceitação. Bacana. Érica, fica à vontade para falar, tá? Não precisa se desculpar, não. Tem duas questões aqui que eu vou ler para vocês, e aí vocês respondem, e depois a gente faz mais uma rodada. A primeira é do Binho Prado, né, que ele falou o seguinte: gostaria de ouvir da camarada e do camarada como construir estratégia para impedir, barrar ou desgastar o avanço do golpe empresário militar implementado pelo Bolsonaro. E a outra pergunta, do Leonardo Ferreira, né, está parabenizando pelo debate, ele falou o seguinte: gostaria de ouvir como vocês percebem o fenômeno do bolsonarismo no interior das forças policiais e forças armadas, como, por exemplo, em Brasília, porque a PM do Distrito Federal não impediu que manifestantes de extrema-direita atirassem fogos de artifício em direção ao STF. Aí eu gostaria que vocês comentassem aí, fiquem à vontade. Começo? Pode começar, Érica. Bom, com relação às estratégias, né? É isso, nós estamos num momento, eu acho que, enfim, a gente caminhou num período aí na época dos governos progressistas, a experiência que a gente teve dos governos progressistas, de um pouco de retrocesso no sentido, avanços no sentido de algumas políticas, claro, mas de retrocesso no sentido das organizações, da organização da esquerda. A gente está pagando por isso, né? Por outro lado, o movimento social como o MTST cresce ainda mais durante esse governo, essa experiência desse governo. Acho que como a gente retomar esse trabalho, cara, como a gente desnudar mesmo isso que eu acho que o Léo estava comentando, né? É desnudar essa contradição e aproveitar esse momento de pandemia, que se o governo Bolsonaro aposta no caos, e a gente entende que esse caos já está se instalando e vem se instalando cada vez mais, nós vamos ter quanto de desemprego daqui a 2 meses? Qual a porcentagem de desemprego? Qual a queda do PIB? A desgraça, a possibilidade que existe de saques, de violência, de todo tipo de... Então, como a gente mobilizar o nosso povo neste momento. Eu acho que, talvez, desnudando isso, fazendo as comparações, Bolsonaro é igual a Dória, é igual a isso que é colocado pela direita, isso é colocado pelos governos que defendem o liberalismo, como está colocado, e acho que num trabalho um pouco das nossas bases, de voltar para nossas bases, sabe? Não vai ter uma fórmula mágica, eu suponho que é isso que eu tô falando, acho que a gente... Mas aproveitar este momento é muito importante. Aquela coisa do não desperdiçar
o momento histórico, o bonde da história, eu acho que nós estamos exatamente num momento que a intensificação do trabalho com as nossas bases, com os trabalhadores na periferia, é importante para a construção do pós-pandemia em anos, né, numa perspectiva de anos. Nós estamos num momento histórico muito importante de intensificação de trabalho. Por isso que as organizações de esquerda não podem se furtar nesse momento a fazer o debate, a fazer o enfrentamento, a ir para a rua, não pode se furtar em ficar fazendo cartas de apoio, cartas de repúdio. Não é isso que vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é a gente mostrar a cara e apresentar quem de fato está do lado do trabalhador e quem não está. Eliel, você quer comentar? A primeira, é isso? Isso. Ah, tá. É que você leu as duas, tá bom. Não tem problema. Não sei se a Érica quer comentar a segunda. A primeira aqui, porque são diferentes, né? Eu acho que a Érica já falou bastante aí, né, sobre essa primeira. Eu só, agradecer ao Binho aí pela pergunta, né, pergunta importante. Antes de falar da estratégia, Binho, eu acho que é legal a gente caracterizar bem do que se trata, né, assim, eu não vejo muito, assim, como sendo um golpe empresário-militar, sabe? Esse golpe empresário-militar, eu acho que ele dá para a gente pensar mais assim no que não foi o golpe de 64. As ditaduras militares no Brasil nos anos 60 e 70, na verdade. Ali, sim, eu acho que daria para a gente pensar. É que tem uma diferença que, apesar de as Forças Armadas terem em torno de uns 3.500, né, segundo alguns dados, de 2.500 a 3.500 militares do primeiro ao terceiro escalão, ocupando os diversos cargos do governo. Bom, o ministro da Saúde, como a gente já comentou aqui, é milico, né? Que acha que a Amazônia faz parte do hemisfério norte e que em dezembro fazer frio lá, né? É inverno, assim, as coisas... Para a gente ver o grau, inclusive, né? Não, chega a ser... piada pronta, né? A gente vê o grau, né? Porque eles se arvoram tanto de que são preparados, né, de que são técnicos, né, que são bem instruídos, e confundiu uma cidade, que agora eu não me lembro, achando que era estado, era uma coisa assim, do norte do país aí. Mas, enfim, o pausueiro. Assim, as Forças Armadas, parece, sim, só para tentar te responder um pouco, as Forças Armadas parece que elas também não estão totalmente... Não há um consenso nas Forças Armadas dessa ligação direta com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque quanto mais desgasta o governo, isso respinga nas Forças Armadas, né? Apesar de você ter, né, o alto escalão das Forças Armadas junto com o Bolsonaro, mas eles estão tendo problemas ali porque eles estão sentindo desgaste já, né? Começando a sentir desgaste. E me parece que o que a gente poderia pensar aqui, né, do movimento do Bolsonaro não passa exatamente por aí. Passa armar, como eu já tinha comentado, armar civis, armar liberação de armas, munições, e tem um outro detalhe do último decreto do Bolsonaro, que é o rastreamento das armas e rastreamento das munições. Que, inclusive, isso era feito pelas próprias Forças Armadas, isso era feito pelo Exército. Então, se você tira o rastreamento, quem matou quem, fica praticamente impossível de você depois saber, né? Inclusive, tem um detalhe aí que ainda, até hoje está muito mal explicado, a morte da Marielle Franco, que a gente sabe que foi por milicianos, foi. Só que, coincidentemente, um dos milicianos, né, que do que atirou nela, morava no mesmo condomínio do Bolsonaro. Coincidência só. São muitas coincidências. São muitas coincidências, né? Então, eu acho que o que você tem aqui é diferente de 64. Eu acho que você tem aqui uma conjunção, né, há policiais militares bolsonaristas, né, das diversas rodoviária federal, policiais militares, né, que fazem patrulhamento das cidades,
guardas municipais, que também foram militarizadas, que o projeto lá atrás não era de militarização das guardas municipais e foram militarizadas. Então, eu vejo mais por aí. Mas não é novidade isso, na verdade, que eu estou falando. Isso foi o golpe que derrubou o Evo Morales não foi um golpe militar, no sentido clássico. Foi um golpe policial militar, né? Então, isso é importante dizer, para a gente pensar a penetração social do negócio, né? Como é que isso está enraizado. Não, eu estava falando na internet, então, falando. Isso é importante. Isso dá um caráter diferenciado para o Bolsonaro. Para a situação dele. Esse final de semana foi se articulado do outro lado dos 300. Né? Foi articulado do outro lado dos 300. Ora, o grupo dos 300 que não está do Brasil. Eles me liberaram. Por quê? Porque eu poderia pegar o coronavírus. Então, eu acho que toda essa característica é muito baixa. Então, eles me liberaram a conferência, o pessoal do coronavírus está do outro lado. Aí lá eles falam assim, então, tem Covid. Não. Será que é meu microfone? Peraí. Vocês estavam ouvindo normal ou era só eu que estava? Não, eu estava ouvindo interferência, mas... Desculpa, é que não estava dando para ouvir o que você estava falando, na verdade. Você pode continuar? Então, era só, a ideia era essa, né? Caracterizar o que significava isso, e a partir daí vamos pensar a estratégia. E a Érica já desenvolveu bastante, eu acho, né? Eu acho que a principal estratégia é fazer denúncia do que é isso, né? Porque eles atuam na ilegalidade, mas com rastro legal, porque essas armas passam, né? São legalizadas, as armas e munições, sem rastreamento de nada mais, né? E, por outro lado, eu acho perfeito, o que a Érica falou é perfeito, né? Porque você tem aí vários aliados estaduais, municipais, prefeitos, governadores, que foi todo mundo no bojo da eleição do Bolsonaro, né? Foi todo mundo no bojo da eleição do Bolsonaro. O que desgastou foi o fato do Bolsonaro ter... agora é com vocês aí, né? Vocês que cuidem dos mortos, vocês que enterrem seus mortos, né? Mas tudo isso tem que ser denunciado. Aí, a partir daí, você vai acumulando força, vai mostrando para a população, né, do que se trata, que é uma política da morte mesmo, que não está nem aí, né, com o SUS, com o serviço público, quer que todo mundo morra, menos a família dele, né, e por aí vai. O embate, né, em São Paulo é muito duro, porque lá você tem o Dória. Dória é um fascista, na verdade. É um fascista que rompeu com o fascista do Bolsonaro, né? O Witzel também é outro fascista que comemorou, né, a morte lá daquele sujeito que não está nem armado, estava com uma arma de brinquedo lá, né? Assim, é isso, são essas contradições que começam a ficar cada vez mais desnudadas. E aí, para finalizar, e depois, em outro momento, se a Érica quiser comentar, eu gostaria de saber, por exemplo, na base do MTST, como que se dá, por exemplo, o neopentecostalismo na base, né? Porque eu acho que esse é um elemento importante, que todo mundo diz que esse neopentecostalismo está na base social do Bolsonaro. E na base do MTST tem neopentecostais? Como é que é isso? Né? Acho que é uma coisa interessante de se pensar também. Chega, falei muito. Para a segunda questão, então, você pode comentar, Érica, depois você comenta a fala do Eliel. Sim, acho que Eliel já começou a colocar o aspecto sobre a segunda questão, salvo engano, que tem a ver com a relação do Bolsonaro com as polícias, né, a penetração. Eu acho que a gente está... Mas é que está tudo meio junto mesmo. Eu acho que a gente está num momento interessante de disputa, né? Tá claramente existe a penetração bolsonarista dentro da polícia, inclusive dentro das Forças Armadas, mas eu acho que um pouco bem na linha do que o Eliel colocou. A aposta eu acho que não é na polícia, é na milícia.
a aposta não é no militarismo, mas no paramilitarismo, né? Nas forças paralelas das institucionalidades, e eu acho que esse é o fortalecimento, e isso é um fortalecimento que não é de hoje, que é uma construção histórica de muitos anos do Rio de Janeiro. Acho que, como o Enel bem lembrou aqui, a greve dos policiais em Fortaleza foi muito claramente isso. Então, o fortalecimento desses grupos paramilitares. A gente tem que lembrar, por outro lado, por exemplo, que quem está muito beneficiado no governo Bolsonaro, do ponto de vista dos militares, são os altapatentes. Mas nós temos uma classe gigantesca, né? Uma quantidade gigantesca de militares, de policiais de baixa patente, vai falando muito dos militares de baixa patente, que ficaram revoltados com ele na época da reforma da Previdência, que ficaram revoltados porque não tiveram seus direitos garantidos e votaram no Bolsonaro e fizeram campanha para o Bolsonaro e se sentiram traídos. Então, existe, em alguma medida, um sentimento de traição. Existem os bolsonaristas arrependidos também, que bom, né, que existem, e agora tem algum limite de crítica. E lembrar que tanto o militar de baixa patente como as polícias, nós não estamos falando aí de elite, nós estamos falando de trabalhador, nós estamos falando de trabalhador enganado, nós estamos falando de trabalhador que incorpora o discurso da elite, que incorpora o discurso fascista, que claro que isso tem a ver também com a coisa hierárquica da militarização das polícias, mas que está sofrendo na pele, na sua família, também o desgaste que o governo Bolsonaro traz à população da classe trabalhadora, né? Então, é controverso, é contraditório, e expor a contradição é para a gente talvez um trunfo aí nisso. Ok. Dando sequência aqui, você quer comentar mais alguma coisa sobre essa questão, Eliel? É que, na verdade, assim, eu acabei misturando a questão Leonardo com o Binho, né? Só complementando, na verdade, a polícia militar, ela foi omissa mesmo, ela foi omissa lá nessa questão, até porque tem uma influência muito grande. Numa dessas lives que estão rolando na internet e tal, o Fernando Henrique Cardoso comentou o seguinte, que quando o Cristóvão Buarque era governo do Distrito Federal, eles estavam conversando a respeito, né, do controle da Polícia Militar do Distrito Federal. O Cristóvão Buarque falou o seguinte para o Fernando Henrique Cardoso, que era presidente da República: a União paga o salário, eu não sabia disso, que a União paga o salário dos policiais militares do Distrito Federal. Então, a União paga o salário, mas o governador não tem nenhum controle sobre a sua própria polícia, né? Então, é uma coisa que já vem se arrastando desde há muito tempo, né? Então, não é algo agora. Mas a Érica pontuou bem, porque a gente tem que ficar de olho nessas ações paramilitares, porque, inclusive, essas ações paramilitares estoquem 24 horas a população da periferia, nos morros, nas comunidades, né? Enfim, só falar dessa forma, acho que já fica claro, né? O discurso de que está defendendo contra o tráfico, não sei o quê, mas, na verdade, são todos policiais que fazem bico, né? Fazer esse trabalho paralelo. É bom, é trabalho paralelo. Por isso que eu comentei inicialmente o Freixo, quando foi deputado, o papel importante que ele teve para, né, mostrar para todos nós o significado dessas milícias, que hoje tem um governo, que o filho agraciou, que o filho condecorou milicianos, né, quando deputado. Milicianos trabalharam no gabinete do Eduardo Bolsonaro, lá na LERJ. Então, tem todo um fio de meada aí que não nasceu ontem, né? Aí ele já vem se arrastando. E mais, aí eu finalizo. Tem um outro detalhe que seria importante, né, para reflexão, que, na verdade, assim, você tem, ao longo de todo esse processo, eleições de vereadores, deputados estaduais e federais, senadores e agora um presidente da República,
A partir do quê? A partir da organização desses milicianos, né? É bem a cara lá do Tropa de Elite 2, né? Então, é isso. É isso aí. A Simone Silva, né, ela perguntou o seguinte, que ela leu na página do MTST que o movimento vem realizando trabalho de atendimento de saúde mental com a base. E aí ela gostaria que você comentasse um pouco sobre como tem sido feito esse trabalho. Sim, a gente tem um setor de saúde que tem profissionais de diversas áreas dentro da área da saúde e tem parceria também com grupos de psicólogos e de psiquiatras. E aí a gente já vinha fazendo, porque assim, a gente vê com muita frequência mesmo, a gente passa por situações ali bem desgastantes dentro das ocupações e dentro da periferia como um todo, né? É frequente depressão, é, inclusive é frequente também como as pessoas melhoram da depressão quando elas entram para uma organização, quando elas entram para uma ocupação e se veem parte, se veem valorizadas, né? Isso a gente vê muito claramente nas nossas companheiras. Mas a gente vê depressão, vê muito histórico de abuso de substância, etilismo, e a gente vê. E a saúde mental, assim, a saúde pública, que bom que existe, a gente na pandemia fala, pô, é o SUS, tem que levantar a bandeira tal, mas a gente sabe quão precarizada é nas periferias o atendimento de saúde. E ainda mais a rede de saúde mental, assim, não sei qual é a realidade aí de Londrina, mas falando aqui de São Paulo, né, e das periferias dos estados que a gente conhece, muito, assim, a saúde mental já é para além de precarizada, assim, já está pior do que é difícil separar a saúde, né? Saúde é uma só, mas tem isso, tem as duas redes. Então a gente agora já faz rodas de conversa, isso já é uma constância do movimento nas ocupações. Então, roda de conversa porque a gente entende que o acolhimento coletivo funciona muito bem, é uma estratégia para apoio, entender que o outro sofre a mesma coisa que você, entender que as outras famílias também sofrem. Então, a gente faz com frequência rodas de conversa e de apoio coletivo, a gente faz atendimentos individualizados, porque tem casos muito graves, casos de violência contra a mulher muito frequente. Eu usaria dizer que, assim, 60% das nossas mulheres, 70% das nossas mulheres já sofreram algum tipo de violência. Todas as vezes que a gente faz roda de conversa, atividade com as mulheres, esse é o tema que mais, de longe, mais surge. Então, a gente faz atendimentos individuais, a gente faz atendimento de mulheres que sofreram violência especificamente, e agora na pandemia a gente está fazendo até atendimento virtual. Então, a Brigada de Saúde disponibilizou o número de WhatsApp para dúvidas gerais sobre Covid, e você vê que a fake news está uma coisa tão absurda, né? Tão absurda que, assim, chegaram várias perguntas reais no nosso Zap da Saúde, que a gente está chamando assim, de pessoas que foram orientadas, ouviram em algum lugar. Estou falando um caso real. Soda cáustica, gargarejo com soda cáustica, esse nível. E é fake news, não é desconhecimento, não é nada disso. É o trabalho, é remar contra a maré mesmo. Então, a gente tem o Zap da Saúde, que tira dúvidas e faz atendimentos, e tem o atendimento psicológico, fez uma rede de atendimento psicológico, também via WhatsApp virtual. Então, feitos vários atendimentos pelas chamadas de vídeo de WhatsApp nesse momento, evitando que as pessoas saiam, mas dando um suporte dentro do possível. Que bacana. Tem até um comentário aqui da Ana Beatriz Beraldo, que eu acho que mostra o quão é relevante esse trabalho, né? Mostrando que, infelizmente, mesmo sendo uma questão de saúde, a psicologia se tornou um serviço elitista e difícil acesso, né? Fazer terapia é um privilégio para poucos hoje em dia. Isso mostra... Diego, perdão. Não, na nossa base é até difícil. Quando a gente propõe um trabalho de psicólogo, um atendimento psiquiátrico, a primeira resposta é: mas eu não sou louco? Sou louco, por que eu preciso disso? Porque
não existe a possibilidade de ter um atendimento psicológico, isso não está colocado. Então, falar disso já é romper uma primeira barreira, né? E tem total acordo com a companheira que fez o comentário, até agradeço o comentário, o quanto que, infelizmente, a psicologia se tornou um atendimento elitista mesmo, né? Você paga, sei lá, 200, 300, não sei quantos, numa terapia. Mas, por outro lado, eu não sei se a companheira é psicóloga, mas a gente tem visto uma categoria também bastante aguerrida, assim, nos últimos anos, a gente tem tido muito contato de muito psicólogo procurando o movimento, procurando ajudar de alguma forma. Então, interessante como eu acho que tem havido algum movimento aí das associações, das organizações da psicologia, no sentido de tentar popularizar e se aproximar de quem de fato precisa e não teria recurso para pagar. Bacana. Você quer comentar a questão do Eliel sobre... Quero, achei muito interessante essa questão. Então, Bom, primeira coisa, a gente também ficou pensando, meu Deus, e agora, né? Estamos no meio de uma eleição que tem toda uma movimentação neopentecostal e a nossa base é muito evangélica. Então, a gente não pode, é muito evangélica e vou falar que com muita legitimidade, né? Porque quem está do lado são as organizações neopentecostais, elas fornecem o que a gente fornece também. Tem um paralelo, né? Dá para traçar um paralelo entre o que é a atuação do movimento social na periferia e o que é a atuação da igreja na periferia, do ponto de vista de formação de uma identidade coletiva, das pessoas se reconhecerem ali e reconhecerem mesmo os problemas, mesmas características. Empoderamento, que é uma palavra que é tão difícil lidar, né? Mas a verdade é que, sim, de alguma forma, o movimento social e as igrejas trazem um empoderamento individual, né? As companheiras e os companheiros, depois de um tempo militando no MTST, viram os barraqueiros do bairro. Não tem creche, vai na frente da creche fazer barraco, não tem saúde. Isso é muito frequente e isso é um empoderamento, né? De alguma forma. Que bom que esse empoderamento às vezes pode levar para um empoderamento coletivo, né? Para um fortalecimento de um coletivo e não fique só no seu individualismo, que é o que o liberalismo prega, né? A gente de alguma forma faz uma parte de acolhimento, que também as igrejas fazem. Quando tem necessidade, socorre os irmãos. Então, quando tem necessidade de alguém que está precisando de uma medicação, de uma visita, de um apoio, a gente faz. Então, é engraçado que existe um certo paralelo. Então, a gente pode dizer com muita força que tem legitimidade demais que as igrejas pentecostais estão tomando esse espaço, estão nesse local, porque fazem esse acolhimento e tem um olhar especial para as pessoas da periferia. Nossa base, então, é muito religiosa e é muito neopentecostal, muito evangélica. A gente teve um encontro de mulheres ano passado, do estadual, teve 600 mulheres nesse encontro. Foi muito potente, foi muito bonito. E a gente fez um questionáriozinho para entender um pouco mais, né? E aí, é claro que a maioria, sim, é evangélica, mas é engraçado que a gente estimou mais do que era de verdade. Tem bastante pessoas de religião de matriz africana, mais do que a gente achava que tinha. E tem bastante católico ainda, a maioria era católico, inclusive. Mas a gente via as pessoas que estão ligadas ao MTST conseguir fazer um debate nos seus grupos de igreja colocando o outro lado da moeda, sobretudo porque a gente tinha o Guilherme como candidato também. E aí a companheira e o companheiro que recebiam fake news e recebiam aquele enxurrada de coisa, podiam falar, pô, mas eu tenho um cara que está aqui do meu lado, que milita comigo, que trabalha comigo, que está aqui na minha ocupação, está aqui no quintal de casa todo dia, que é candidato a presidente da República, né? Eu tenho um trabalho real atrelado a esse candidato. Então,
deu para fazer esse debate, deu para a gente segurar as pontas e encaminhar. Mas é claro, né, gente? Assim como a esquerda não está num ponto de perfeição, a gente também não. Então, nossa base votou no Bolsonaro, nossa base votou no Bolsonaro, porque não foi a elite que votou no Bolsonaro, meu povo, foi nós mesmos, foi os pobres, foi os trabalhadores, foram os trabalhadores. Então, existe uma penetração do bolsonarismo na periferia e na nossa base, claramente, claramente. E é estranha, e pode ser contraditório, mas a gente andando assim com o Guilherme, né, às vezes nos bairros, tal, é muito engraçado porque as pessoas às vezes comentavam que no primeiro turno eu tinha votado no Guilherme e no segundo no Bolsonaro. Quer dizer, você fala, como assim? Assim, é isso. Érica, eu Diego, tenho uma... posso fazer um brevíssimo comentário assim, de 3 segundos? Fica à vontade. Só perguntar se eu posso, já foram 3 segundos, né? Não, mas é bem rapidão. É que assim, eu estava pensando, eu te coloquei essa questão, Érica, porque por conta da teologia da prosperidade, aquela coisa, né? Era eu ficava pensando assim, isso desagrega, isso não desagrega no sentido assim, né? Isso dificulta a organização coletiva, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê como como dizia o Mao Tse Tung, a contradição no ser do povo, né? Porque, na verdade, as pessoas não necessariamente vão fazer toda a ligação coerente entre votar por moradia, entre votar no Guilherme no primeiro turno e votar no Bolsonaro no segundo turno. Isso aconteceu muito, na verdade, né? Era nesse sentido, assim, que está perguntando o quanto que deve dificultar bastante, né? Os movimentos populares poderiam ser mais massivos, mais fortes e tudo, né? Até porque a teologia da libertação, praticamente, ela quase que sumiu do mapa, né? Que era o trabalho que a teologia da libertação fazia no campo, na cidade, nas periferias e tudo mais. Era só esse breve comentário, mas eu achei muito interessante. Eu acho que o que realmente é mais difícil, essa coisa da prosperidade, tem isso, mas eu acho que mais do que talvez a teoria de prosperidade, o que a gente dá de contraponto é justamente o acolhimento e todo esse restante que a igreja também dá. Então, as ações são muito fortes, elas sobrepõem, né? Érica, eu queria fazer uma pergunta, e é mais para você mesmo, pensando na questão da organização do próprio movimento. Porque, assim, a gente, igual você mesmo colocou, né, em momentos de crise, em momentos de intensificação das desigualdades, os movimentos tendem a aumentar, né, porque você tem mais pessoas que são atingidas por esse processo, né. E só que a gente vivencia, há um tempo já, um processo constante de criminalização dos movimentos. Então, como que tem se dado, né? O movimento tem crescido, você, né, colocou que o movimento está atuando hoje em 11 estados, né, 27 ocupações só na região metropolitana de São Paulo. E como que se dá na prática essa atuação do movimento, né, diante dessa constante criminalização do próprio movimento? E eu queria saber também, no momento da pandemia, né, em relação à pandemia, como que, principalmente nos acampamentos, nos acampamentos mesmo, e como que está essa questão, né, do Covid em relação à própria população acampada? Sim. Bom, com relação primeiro à questão da criminalização, né? Primeiro, gente, a gente tem observado, né, que é verdade, muito verdade, essa coisa da infiltração do governo Bolsonaro no poder paramilitar, no poder paralelo e inclusive na polícia. A gente não fica alardeando, mas é impressionante como que de um ano para cá as ocupações nossas têm sido mais atacadas, inclusive pela polícia. Entram, batem em pessoas, é sempre procurando alguém, é sempre com qualquer desculpa, furtaram coisas das ocupações. Então, assim, semana passada em Goiás, um militante nosso foi ameaçado pela polícia.
entrou na ocupação e ameaçado pela polícia. Então, isso sempre existiu, não é verdade, mas isso está mais forte agora. Tirar das linhas de fora mesmo, é o que a gente tem visto. Para além disso, a criminalização, a gente nadar contra a corrente, é uma guerra de narrativa, né? Então, aquela coisa da gente falar, a legitimidade de você ocupar um espaço, um terreno vazio, é difícil convencer as pessoas, né? Realmente um convencimento difícil, inclusive na periferia, inclusive do próprio militante do MTST, do próprio acampado. O acampado, no início, ele ocupa um terreno porque ele não tem nenhuma alternativa, mas ele não acha certo. Porque a gente é incutido a pensar, primeiro que moradia não é tão direito como é educação, como é saúde, é difícil a gente falar de moradia como direito tão óbvio para a população. O que é moradia é o que se consegue comprar, né? A moradia é um direito comprável. Mas, então, primeiro isso, e em segundo lugar, que ocupar uma casa do outro é errado. Então, a gente fazer a contranarrativa da criminalização da luta tem sido um trabalho constante do nosso grupo de comunicação, e o que a gente tenta colocar quem é esse acampado? Então, quem é a pessoa que faz a luta por moradia? É a humanização desse indivíduo, né? Ele vem desse lugar, ele não tem alternativa, é a mãe, é a senhora, é o senhor, é a pessoa que não está despejada, é quem não tem onde morar. Então, estamos falando de um indivíduo, não estamos falando de um criminoso. Em segundo lugar, o que é essa propriedade? Que função ela cumpre? Que não cumpre nenhuma função, e então ela é inconstitucional. Então, a gente tenta argumentar nesses dois sentidos. E aí tem a coisa que é a criminalização e tem a coisa que é a desmoralização também, que é tentar desmoralizar qualquer tipo de militante, todo tipo de ataque. Então, também isso vem aumentando muito. Semana passada ou retrasada, nas redes, por exemplo, houveram alguns comentários nas redes, a gente até abriu um boletim de ocorrência de bolsonaristas falando que iam tacar fogo no Campo Limpo todo até achar a casa do Guilherme. Guilherme mora no Campo Limpo, que é um bairro da periferia aqui de São Paulo. Então, assim, esse tipo de ameaça o tempo todo. Então, assim, a criminalização dos movimentos sociais é uma realidade, a gente vem conjuntamente, às vezes também com os outros movimentos, fazendo a guerra de contranarrativa e tentando explicar o que é a luta, o que é o acampado, a pessoa que faz a luta, e o que é esse terreno, essa casa que não cumpre função social. Isso é crime, está fora do que é previsto a lei. Então, o que é ilegal não é a pessoa acampar, porque ela está fazendo uma pressão para que se cumpra a nossa Constituição, para que se cumpra a lei. Se toda propriedade tem que ter, se todo mundo tem direito à moradia, e se toda propriedade tem que cumprir uma função social, eles que estão contra a lei, nós estamos fazendo a lei se cumprir. Então, é essa contranarrativa que a gente tenta colocar. E com relação, rapidamente, à pandemia, ao coronavírus nas ocupações, a gente está bem preocupado também desde o começo, porque a gente não tem direito de quarentena, e quando tem, ficar em casa por si só já é uma ameaça. Como é que você deixa uma família dentro de um barraco? É muito complicado. Então, o que a gente tem feito, essas brigadas de saúde nossa vão visitar as ocupações com muita frequência para fazer ações de saúde, reuniões, então, com certo distanciamento e tudo mais, mas a gente tem feito reuniões de saúde. A gente elencou as brigadas de vigilância dentro das ocupações, então são grupos sentinelas que estão orientados e capacitados a perceber primeiro os sintomas e poder já fazer as orientações e encaminhar para o hospital. Em algumas ocupações, como essa da Vila Nova Palestina, a gente fez barracões de isolamento. Então, numa necessidade de um companheiro ter Covid ou ter suspeita, a gente forneceu um espaço para ele consiga fazer o isolamento dentro da ocupação, e a própria ocupação se mobiliza para prover a alimentação, prover os medicamentos e as necessidades que o companheiro precisa. E, por último, trabalhamos muito na chave do álcool gel e da lavagem de mãos mesmo, instalamos dentro da ocupação palestina, inclusive, pontos de higienização,
Nas ocupações, nas cozinhas coletivas, a gente tem mandado o álcool gel para fazer todo o trabalho, e é mais ou menos assim que a gente tem funcionado. Por sorte, por muito cuidado, a gente não tem visto. Todo mundo aqui de São Paulo conhece alguém que tem Covid, né? É uma realidade, e vocês sabem que a doença pega todo mundo, mas ela mata mais gente da periferia, né? É isso que a gente tem visto. Então, também todo mundo tem uma história de um familiar ou de algum acampado ou de algum conhecido que morreu por Covid aqui. Tá bem feia a situação mesmo. Então, por sorte e por cuidado, dentro das ocupações, a gente não viu ainda vários casos. Em Guarulhos teve um caso, mas conseguiu se isolar, esse tipo de coisas. Todas as cestas básicas vão com uma orientação da nossa Brigada de Saúde. A gente fez um panfletinho de saúde também. Então, também entre as mais de 10 mil cestas básicas que a gente distribuiu aqui em São Paulo, a gente leva orientações de saúde. E por último mesmo, a gente tem uma organização de grupos de WhatsApp. Todas as ocupações têm núcleos e todos os núcleos têm vários grupos de WhatsApp. Então, a gente tem uma rede gigantesca de grupos de WhatsApp das ocupações, né? E toda segunda-feira, se não me engano, tem um informe da saúde. A gente manda tanto informes sobre cuidados com Covid e tal, como informes que se relacionam com ansiedade, alguns exercícios de relaxamento e respiração, porque está todo mundo mesmo muito ansioso, e a gente vem trabalhando nessas chaves. E tivemos uma parceria muito legal com os Médicos Sem Fronteira, só para não esquecer, passaram em 2 ocupações aqui em São Paulo e fizeram ações muito interessantes. Acho que é isso, então, gente. Acabaram as perguntas. Eu queria agradecer muito sua presença, Érica. Acho que foi muito boa mesmo. Acho que o debate de hoje. Aí eu vou abrir para considerações, para vocês dois fazerem as considerações. Quer começar, Érica? Depois o Eliel faz e a gente encerra. Tá joia. Na verdade, eu que tenho que agradecer. Foi um papo muito legal. Eu não conhecia os companheiros pessoalmente, então que legal, que bom conhecê-los, que bom poder ter esse espaço de diálogo. Queria agradecer, né, até em nome do MTST. Estamos aguardando aí uma organização em Londrina para fazer umas ocupações aí. Chamem, entrem em contato. Mandamos uns militantes por aí para fazer umas ocupações. Deve ter uns terrenos livres aí, né? E, bom, dizer para todo mundo, primeiro agradecer também todo mundo que acompanhou a live, e dizer que é isso, nesse momento, o mais importante é a gente estar em constante diálogo, primeiro entre os nossos, né, como a gente está fazendo aqui, fortalecendo o nosso campo, e depois ampliando isso para onde for necessário, na frente amplíssima, em defesa da democracia, e na frente nem tão ampla, em defesa de todos os nossos direitos. E é isso, gente. Boa noite. Muito, muito obrigada mesmo. Na verdade, eu também vou agradecer, porque estamos na mesma organização, então eu agradeço. Foi muito legal, foi muito bom. Eu acho que fluiu bem, assim, a gente foi trocando várias ideias, eu aprendi muito aqui, foi muito massa. Aqui tem ocupações, eu não lembro agora o número de ocupações, mas não tem MTST aqui na cidade, então... eu acho que é uma oportunidade aí, né, da gente estreitar mais ainda esses laços, trazer a galera aí de São Paulo que possa vir para cá, fazer esse trabalho de base, fazer a construção. Nós temos uma militante da Perifa aqui, que é de uma ocupação, chama Flores do Campo, né, Diego? Acho que é isso, Flores do Campo. Ela é filiada ao PSOL, por exemplo, mas está faltando trazer, acho que, uma galera aí, por exemplo, de São Paulo, que possa vir para cá e fazer esse trabalho, fica um tempo aqui e ajuda na organização. Então, a sua ideia ela é muito bem-vinda e certamente vai frutificar aqui, porque a gente vai levar adiante a sua proposta, e foi muito bom. Acho que agradecer a galera aí que fez as perguntas, muito boas, muito provocantes, na verdade, fez a gente pensar bastante. E aqui é só o começo de um laço aí que a gente vai desenvolver bastante. Agradeço. Muito obrigado para todo mundo aí. Então tá, gente, muito obrigado aí a todos que assistiram. Depois essa live vai ficar disponível aqui no canal do Combate, só acessar aí, para quem não pôde assistir
posteriormente. Né? E é isso, muito obrigado. Oi? E cuidem-se, né? E cuidem-se, né? Aqueles que podem, fiquem em casa, né? E os que não podem, cuidem-se, né? Sigam as orientações aí. Então é isso, gente. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu.